Agora é hora do especialista CNN. Agora vamos tentar entender um pouco como a economia está e será afetada com a guerra no leste europeu, como esses impactos podem atingir o Brasil. Vamos conversar ao vivo com o nosso especialista em economia, Alexandre Schwartzman. Alexandre, bom dia. Obrigado pela presença ao vivo aqui na nossa programação. Bom dia. Alexandre, o FMI alertou para um possível impacto severo na economia global em função das sanções, da guerra na Ucrânia. Queria que você fizesse uma projeção do que é que a gente pode esperar daqui em diante. Quantitativo está bastante difícil, inclusive porque tem coisas que a gente não sabe nem quanto tempo vão durar. Agora, já havia um problema, a economia global vinha crescendo bem, mas ela tinha um problema muito claro na questão das cadeias de suprimentos. A gente tem discutido isso já há algum tempo. Com os boicotes agora, a Rússia, em particular a discussão sobre a possibilidade de boicote, inclusive as importações de petróleo russo por parte de países envolvidos, acho que adiciona a questão das cadeias de suprimento. Então, a gente não é por acaso que a gente está vendo o petróleo ali na casa, Brent na casa de $140 o barril, perspectiva de que ele possa chegar a 150, como chegou ali durante um evento similar, mas em escala menor, que foi a invasão russa da Geórgia, né? A gente vê que isso daí, de fato, é um hábito da Rússia invadir os seus vizinhos. Então, isso daí acaba tendo impactos que devem desacelerar o crescimento global. O aumento de preços de commodities que a gente está observando hoje, ele não é como aconteceu ali no final da primeira década do século, impulsionado por um aumento da demanda. Ele está sendo impulsionado por uma retração, no caso geopolítica, da oferta. Eu acho que isso acaba tendo um efeito negativo para a economia global, acelerando simultaneamente a inflação, via preços de derivados de petróleo, grãos, etc., e reduzindo a atividade econômica. Enfim, uma situação bem mais complicada do que a gente imaginava viver a essa altura. Alexandre, é hora agora de levar em consideração o efeito rebote dessas sanções que estão sendo aplicadas contra a Rússia, porque nós já vimos sanções serem aplicadas contra outros países, em outras circunstâncias também, Coreia do Norte, Cuba, e o objetivo final da aplicação dessas sanções geralmente não é atingido, né? Esses governantes conseguem se manter no poder, mas as sanções econômicas afetam a população desses países e, no caso de uma grande economia global como a russa, tem um efeito rebote que deve ser considerado também, né? Veja, a Cuba, são irrelevantes. Né? Venezuela um pouco menos, que é uma grande fornecedora de petróleo, mas economicamente são, né, é peso mosca. Né? Obviamente você tem impacto. Agora, a Rússia não é um grande mercado, ela em si não é um grande mercado para ninguém. Né? Assim, é uma economia importante, por paridade de poder de compra, é a sexta ou sétima maior economia do mundo, ou era, né? Depois disso daí, ela vai despencar rapidamente. Então, o efeito das sanções de promover troca de regime, eu realmente sou muito cético. Mas eu não sei se o mundo deveria se preocupar com o rebote em si, quer dizer, a queda de atividade russa afetando o seu entorno. O problema principal mesmo é que a Rússia, bem ou mal, representa alguma coisa como 5% da oferta global de petróleo, em termos do mercado internacional, e alguma coisa perto de 10% da oferta global de derivados de petróleo. Então, tem um efeito numa commodity importante que é muito grave. Tem, obviamente, questão dos fertilizantes, afeta o Brasil, a parte de alumínio tem ali algum efeito. Quer dizer, vai sobrar um pouco para todo mundo, né? Mas não é exatamente um efeito rebote, acho que é o efeito direto dessas sanções sobre vamos dizer, exatamente que o Putin não contava. O Putin não contava, eu acredito, que o mundo ocidental pudesse tomar sanções que seriam também danosas, né? E o que se está vendo é que, pelo contrário, né, em face da ameaça que ele representa, ele precisa ser contido, né, finalmente caíram em si que não tem medida para apaziguar, né, o ditador russo. Vai ter que
realmente vão ser necessárias medidas que imponham uma perda de capacidade econômica e, portanto, militar à Rússia. Agora, Alexandre, só para a gente encerrar, nós estamos tratando aqui de dois temas que já eram preocupação nossa aqui antes mesmo da perspectiva desse conflito. Preço dos alimentos, que pode aumentar aqui por causa da crise dos fertilizantes, como você lembrou, embora o Ministério da Agricultura disse que está procurando alternativas, e combustíveis. Isso já era uma preocupação nossa também antes do conflito. A gente pode esperar um ano com mais inflação e menos crescimento? Certamente. Veja, a inflação é muito claro, né? Quer dizer, estima-se hoje que tem uma defasagem entre o preço internacional de combustíveis e o preço doméstico da ordem de 40%. Então, de fato, quem está importando petróleo, está importando derivados para vender no Brasil, está perdendo dinheiro. Cedo ou tarde, isso daí vai ter que ser corrigido. Talvez não os 40%, mas alguma coisa vai ser corrigida. Se fosse na intensidade total, a gente estaria falando de alguma coisa considerável, talvez 2 pontos a mais na inflação. Não vai ser isso, vai ser menos, mas eu já estou trabalhando com uma perspectiva de inflação acima de 6%. O consenso de mercado ainda está um pouco abaixo, há poucas semanas o mercado e eu estamos trabalhando com alguma coisa ali em torno de 5,5%. Então, tem um efeito grande, o que significa que também vai precisar mais juro. Quanto mais juro, menos crescimento. Obviamente, como o crescimento do ano passado foi um pouco melhor do que se esperava, tem um carregamento melhor, tal, mas a verdade é que, na ponta, a economia brasileira vai crescer menos, basicamente porque a gente está passando pelo mesmo processo que o resto da economia global. Tem menos oferta de um produto, a gente vai ter que conter a demanda para ajustar isso. E conter a demanda significa um uso mais intensivo de política monetária, Selic mais alta, significa crescimento geral mais baixo. Alexandre, bom dia, até a próxima. Obrigado, hein? Até a próxima, um abraço. Valeu.